Olá, pessoas! Glória a Deus, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar e tudo aquilo que você colocar as suas mãos prospere para a honra e glória daquele que criou os céus e a terra. Hoje falaremos sobre um tema nada polêmico e nada falado nesses últimos tempos, que talvez com essas dicas você já tenha entendido qual tema nos referimos, que é política e política no Brasil. Porém, antes de comentar qualquer ponto bíblico quanto a esse assunto, é preciso lembrarmos como que funciona de fato, de uma maneira simples, um comentário simples de como que funciona o sistema político no Brasil atualmente, né? O sistema político no Brasil, além dos candidatos que nós conhecemos, né? Prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente. Além dessas figuras de maior notoriedade no nosso cenário político, nós temos três figuras, três classificações que separam esses personagens no nosso cenário político. Essas três classificações é o que? São mais conhecidos como os três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Esse poder executivo, em cenário federal, na visão Brasil, é o presidente. Na visão estadual, o poder executivo é o governador, que tem, assim como o presidente tem seus ministros, o governador tem seus secretários, que auxiliam, no caso do presidente, nas pastas que compõem educação, justiça e estrutura e etc. Já no cenário estadual, no caso do governo, você tem os secretários que lidam com pastas similares, né? Educação também, saúde e assim por diante. Esses são os executivos. Agora temos o poder legislativo, que são formados pelos deputados federais, no caso no cenário federal, que é no cenário Brasil, como todo lá em Brasília, né? O deputado federal, e temos também os senadores, que compõem as casas legislativas do Congresso Nacional, que fica lá em Brasília, de onde temos muitas notícias frequentemente, e algumas pessoas não dissociam ainda essas figuras e nem o que elas podem fazer. E já no cenário estadual, para quem tem aí, para quem mora na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem a figura dos deputados estaduais. E na questão município, cidade, né, como também São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, você tem a figura dos vereadores, que estão ali, digamos que em posição de equilíbrio com o prefeito, representando o executivo no município. E na questão do judiciário, no judiciário nós temos as figuras dos juízes, nós temos a figura dos promotores e toda a camada que compõe o poder judiciário, seja a nível federal, estadual ou municipal. E também temos a pessoa do Ministério Público Federal, que fiscaliza os três poderes e pode tomar medidas de acordo com alguma irregularidade que um desses três poderes realizar. Então esses três poderes, eles precisam ser independentes, como a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Lei Maior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
ela regula que os poderes eles são harmônicos e independentes. Esse harmônicos não significa necessariamente que eles precisam concordar em tudo, que precisam fazer tudo juntos. Eles precisam trabalhar em comunicação, eles precisam se comunicar. Eles têm a independência e a atitude de independência de cada um vai proporcionar essas diferenças, vai proporcionar no esperado, né? Espera-se que atenda ao que o povo precisa e espera. Então, tendo dito isso, você vai entender que, só para reprisar, temos o executivo, na pessoa do presidente, governador e prefeito. Nós temos o legislativo, né, na pessoa dos deputados, senadores, vereadores, e temos a pessoa do judiciário na questão dos juízes, como temos aí atualmente no cenário de maior polêmica, o Supremo Tribunal Federal, por meio de alguns ministros que têm dado maior notoriedade a este poder republicano. Então, assim, precisamos entender essas figuras para realizar o nosso poder de voto. A Constituição ela fala: todo poder emana do povo por meio do seu que exerce por meio do seu voto. Então, quando você vai à urna eletrônica e dá o voto a um senador, a um deputado, a um presidente, a um governador, nós estamos delegando a este indivíduo o poder de decidir por nós, por nossa família, por nosso estado, por nossa nação. E esses grupos, eles debatem em momentos oportunos sobre a elaboração de leis, de normas e outros instrumentos jurídicos que darão ou terão influência sobre a vida do cidadão no dia a dia. Pois bem, e o que mais importa agora para este momento eleitoral, cuja finalidade na sua ida às urnas é escolher dentre um deputado federal, estadual, senador, presidente e governador. Qual é a importância neste momento? É que quando você votar em um senador ou em um deputado federal, ainda que seja o estadual, você dará àquele indivíduo poder de lhe representar a nível federal, a ponto de que, seja eles elaborando leis, vai ao presidente, o presidente pode sancionar a lei como pode vetar, e vice-versa. O presidente pode, por meio de um dos instrumentos que lhe cabe, que é a medida provisória, ele pode fazer, como foi feito até no caso, você vai lembrar agora comigo, o caso em que o atual presidente, ele trouxe alterações para o porte de arma. Ele trouxe algumas modificações a respeito do porte e da posse de arma de fogo. A medida ficou em vigor, mas o que aconteceu? O Senado e a Câmara dos Deputados não validaram a proposta feita pelo instrumento que o presidente trouxe, a posse e o porte de arma. Então, com isso você consegue entender que não depende só do presidente que uma medida seja adotada e implantada na nação, assim como também não depende só dos deputados e senadores algumas medidas para a nação. Então esses três poderes são importantes. Então você precisa selecionar bem os seus candidatos para que esta harmonia entre os poderes permaneça e que o povo possa ter bons resultados de toda essa eleição aí, resultados positivos. Porém,
No próximo vídeo, nós iremos entrar dentro do assunto com maior coerência dentro da pauta cristã, dentro da visão cristã, política, nacional e até internacional. Fique conosco, Deus abençoe sua vida, tamo junto, aguardo você, hein? Dando seu like, seu comentário, contribuindo para sermos na graça do conhecimento, para que